Bom dia uma vez mais, meus queridos, aqueles que eu ainda não pude cumprimentar, sejam cumprimentados com a paz do Senhor neste momento. Continuamos, meus queridos, a nossa caminhada em Gênesis. Abram aí as suas Bíblias em Gênesis 1. Nós vamos fechar aí o nosso capítulo, já iniciando o capítulo 2, na verdade, até o versículo 3. É ali onde nós fechamos de fato esse bloco, esse primeiro bloco da criação. Ele, na verdade, vai do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. A partir do 4º versículo, inicia-se uma outra abordagem que ali está complementando também aquilo que nós vimos até aqui. Tá bom? Eu vou fazer a leitura ali a partir do versículo 29 até o versículo 3 do capítulo 2. Nos mostra assim a palavra do Senhor. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Louvado seja Deus pela sua palavra, meus amados. Fechamos aí essa primeira leitura, e de fato ela consome mais tempo, né? Veja só, é praticamente um capítulo aqui que nós temos, mas que nos tomou ali cerca de 3 domingos. 3 domingos, é isso? 3 a 4 domingos aí de conversa, não é? Porque de fato o relato criacional ele demanda mais cuidado, uma tratativa mais detalhada, também em face de todas as questões que nós temos no nosso tempo, que não é apenas do nosso tempo, mas de todas os questionamentos, todas as curiosidades, não é? Quando nós falamos do relato criacional. Bom, quando nós chegamos aqui ao final, o que nós podemos perceber é que Moisés ele não apenas relata, não apenas deseja informar aqueles que estão ouvindo a respeito do Deus que criou todas as coisas. Ele quer fazer com que haja uma condução ao propósito de toda essa criação. E o propósito aqui, quando nós temos diante desse texto ali a entrada no 7º dia, é esse descanso. E aí nós perceberemos o que está neste descanso, qual é o significado dele, qual é a abrangência que ele traz, porque não é descanso pura e simplesmente de uma fadiga, uma vez que Deus não pode fadigar-se, e uma vez que Deus, conforme nós vimos em aulas anteriores, cria sem o esforço físico. Deus cria pela sua palavra todas as coisas, não há esforço envolvido. Deus também não é matéria, não é nem um ser físico, pensando no Deus Pai, Deus Espírito. Depois o Deus Filho é aquele que encarna-se e toma ali a matéria.
Então não é o tipo de descanso que nós aqui comumente tratamos, o descansar de uma atividade. Não é simplesmente isso, mas a maneira que caminharmos aqui, nós entenderemos o que significa esse descanso. De fato, mas esse é o propósito da criação. Veja que Deus finaliza a criação e entramos no sétimo dia, tanto que o sétimo dia não tem nem fechamento. Não há lá, à tarde e manhã, o sétimo dia. O sétimo dia não fecha. O sétimo dia não tem um fechamento, não tem uma conclusão. Porque esse é o grande propósito. É esse descanso sem fim. Tá? Esse aí não é um exemplo que Deus deu para o homem. Sim. O homem vai trabalhar 6 dias e no sétimo vai descansar, né? Isso, depois a lei acaba sendo fundamentada no que nós temos aqui no relato criacional. Sim, exatamente, senhor. Desde o início do capítulo, a gente observa uma estrutura literária muito bem orquestrada. Por quê? Nós estamos vendo que a gente não precisa ler o texto da criação de maneira literal, mas sim de maneira literária. Não significa, portanto, que o fato de lermos o relato criacional como literário exclui a historicidade do texto. Não significa, de forma nenhuma. O texto ele é estruturado de uma forma, ele está relatando algo que aconteceu de fato. A criação aconteceu de fato, Deus criou todas as coisas, Adão e Eva existiram, são ali os pais da humanidade. Todas essas coisas existiram, historicamente são plenamente verdadeiras. Contudo, o texto não traz um relato exato da forma como aconteceu. Ele tem uma intenção teológica. Quando a gente vai para o texto escrito, para a revelação de Deus, há uma intenção teológica por trás do escrito. A pergunta que move a mentalidade moderna é: como Deus fez todas as coisas? Essa é a pergunta que move. Não é? Quando a gente vai falar de criação, as primeiras perguntas que surgem como que foi? Mas são 3 dias metafóricos? São 7 dias, né? São dias metafóricos? São dias literais? Como que todas as coisas foram organizadas? Veja, a nossa pergunta é só como as coisas acontecem. Mas a pergunta do texto na verdade, mostrando a quem devemos adorar, a quem se deve adoração. Essa é a grande pergunta de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o relato criacional. Tá bom? E o texto deixa muito claro quem devemos adorar: o Deus Criador de todas as coisas. Veja que há uma intenção teológica e ele vai traçando ali os relatos criacionais. Então, por exemplo, como que a gente pode definir que isso é uma estrutura literária ali que poética? Não significa que é uma poesia, é uma estrutura poética, não significa que é uma poesia, tá bom? É uma arte de escrita. Como que a gente pode perceber? Primeiro, quando a gente olha para o texto hebraico, a gente tem os fonemas ali que vão se harmonizando uns com os outros, mas isso a gente não precisa só se fundamentar nisso, mas isso é importante porque o texto é escrito em hebraico. E a gente vai para o hebraico para perceber como ele vai harmonizando ali. Outra coisa, quando a gente percebe ali o texto dizendo, era sem forma e vazio, e nos 3 primeiros dias, aquilo que era sem forma, ganha forma, e nos 3 dias subsequentes, aquilo que era vazio é preenchido. Então veja como que ele vai organizando, até que a gente chega, por exemplo, também no versículo 31 do capítulo 1, que diz: Deus viu que tudo era muito bom, depois de quantas vezes ele ter dito que era bom? Alguém sabe? 6 vezes. Aí chega na 7ª, veja como a métrica poética está na estrutura do texto. O 7 reflete uma manifestação plena, harmônica. E quando ele chega no final, veja que ele vem dizendo: a luz é boa, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, bom. Por 6 vezes ele repete essa mesma expressão. Tov, bom. Chega no versículo 31, ele coloca ali a outra expressão junto. Muito bom. Ou seja, a criação finalizada, ela reflete o caráter do seu Criador.
ela é boa, ela é envolvida em razão, ela é compreensível, ela é bela, ela é harmônica, ela é ordenada, ela é pessoal, se relaciona, a criação relaciona-se entre si. Quando chega-se nessa expressão, é muito bom aqui, é a perfeição, é a perfeição da criação. Por quê? Como que o mundo primevo havia sido apresentado? Dá uma olhadinha no versículo 2, e alguém lê aí em alto e bom tom, do capítulo 1. Como que o mundo primevo foi apresentado? Lê forte aí. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Lê o 31, Dalva. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Percebe o contraste marcante do mundo primevo antes de Deus manifestar e começar a declarar os haja, para o final da criação? Pega um mundo caótico. Então você tem diversas expressões que refletem isso. Então, sem forma, vazio, trevas, abismo, são todas expressões que revelam caos, Ainda assim, Deus está no controle soberano de todas essas coisas, porque ainda que haja toda essa realidade, o que paira por sobre as águas, que é a expressão do caos? É o Espírito. Isso não está fora de toda a atuação e agência do Senhor. Contudo, quando a gente chega no versículo 31, a gente vê o contraste marcante. Aquilo que era sem forma, vazio, abismo, trevas, águas no sentido de caos, é colocado em plena harmonia. Todo o caos foi derrubado, destruído. Veja como esse escrito é importantíssimo, porque a quem ele foi destinado primeiramente? Um povo tranquilo? É um povo lá que está dormindo em berço esplêndido? Quem que é o povo que recebeu esse relato? É um povo caminhante no deserto, acabado de sair de 6 a 7 gerações de escravidão. Eles saem de uma realidade de caos, onde inimigos os circundam por todos os lados. É inimigo do Egito, são inimigos para as terras aonde eles estão indo. Quando eles têm diante deles o relato de que Deus pega um mundo primevo, caótico, e no final das contas traz harmonia para isso, para eles o final, a gente sabe que Deus derruba os inimigos. Eles já haviam experimentado isso, né? Quando Moisés, lá os 10 sinais, no Egito, Deus abrindo o mar vermelho para que eles passassem, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o maná, as codornizes, a água. Deus está mostrando o tempo todo, que Ele transforma situações caóticas em bem. Ele pega situações na perspectiva humana sem saída, e Ele promove a saída. Veja como é importante que nós compreendamos o significado do texto para os seus primeiros ouvintes, para que a gente possa tratá-lo da maneira como ele quer ser tratado, e a gente não fique com perguntas que podem até ser perguntas, meus irmãos, não sei se relevante é o termo correto, né? Quando a gente fica com a nossa cabeça moderna colocando imposições ao texto. São perguntas, que são curiosidades do ser humano. Mas tem uma hora, meus irmãos, que a gente precisa chegar ao texto e de fato perguntar: é isso que ele quer responder? Ele dá conta de responder isso? Se ele não dá, por que a gente vai ficar insistindo? Tem hora que a gente quer ficar tentando alinhar a Escritura Sagrada aos nossos anseios.
Não tem nada de errado em perguntar, não tem nada de errado em questionar, não tem nada de errado com todas as curiosidades que nós temos. Mas quando estas curiosidades, estas questões começam a ferir o texto, aí tem alguma coisa que precisa ser colocado no seu devido lugar. Tá bom? Então não tem nada de errado, né, a gente perguntar ou ter a curiosidade a respeito do como. Só que isso não precisa, isso não pode, na verdade, isso não pode ferir o texto, induzir o texto a falar algo que ele não fala, porque ele foi escrito de uma maneira, ele é revelado de uma forma, dentro de uma literatura da época, dentro de um contexto da época, dentro da historicidade da época e da ciência da época, e isso precisa ser respeitado, porque se assim não for, nós não conseguiremos extrair dele o verdadeiro significado que ele quer que nós tiremos dele. Tá bom? Então ele tem uma estrutura. Alguma coisa até aqui, meus irmãos? Alguma pergunta? Oi, fala, Ruth. Então, o texto não responde isso, né? Ele tá mostrando que o mundo era caótico. Essa é a intenção teológica, porque depois esse mundo caótico vai terminar lá no versículo 31 como algo completamente organizado, tá? Águas ali no sentido de trevas, de abismo, são expressões ali intercambiáveis, são expressões diferentes usadas de maneira poética para retratar uma mesma realidade. E como que a gente pode, mas por que água é o caos, né? A gente vai olhando tudo isso por toda a narrativa histórico-redentiva, né, bíblica. Por isso que no final lá em Apocalipse diz que o mar já não mais existirá. Não significa águas materialmente falando, que a gente vai ter águas. Nós vamos ter águas, mas não no sentido de mal. Veja que é uma linguagem usada ali de maneira, uma metáfora, né? Usa-se uma linguagem para referir-se a um sentido mais profundo. Mais alguma coisa, meus amados? Vamos lá então. Versículos 29 e 30 falam ali de uma abundância, meus irmãos. Veja que o texto fala dos alimentos que serão dados aos homens e também às criações, os animais, né, as aves dos céus, os mares e tudo mais. O texto não está estabelecendo uma dieta, ok? Um cardápio. O texto está querendo dizer que, quando as coisas estão sendo ordenadas, o que há ali, nesse último ato criacional, é a abundância. Não há falta de nada. Tudo que o homem necessitar, ali será encontrado. Tudo que os animaizinhos precisarem, ali será encontrado. Tudo que a criação como um todo necessita, neste estabelecimento de Deus, será encontrado. Não há escassez. É isso que o texto está querendo mostrar. Não há escassez, não há falta, não há necessidade. Mais uma vez, olhemos para o contexto daqueles que estão ouvindo primeiramente esse relato. Eles sofrem com escassez. Nós podemos sofrer com algum tipo de escassez, algum nível de escassez a gente pode sofrer hoje. O fato é que quando Deus estabelecer-se novamente lá, quando a gente olhou e refletiu a respeito em Apocalipse, na Nova Jerusalém, a gente vê sendo retomado todo esse ideal. Não haverá nenhum tipo de escassez na Nova Jerusalém. Porque lá, aquilo que Deus planejou e que foi iniciado num jardim, finalizará numa cidade, que é o próprio povo do Senhor. Precioso feito ouro.
aos seus olhos, cuja presença dele estará ali completamente estabelecida. Não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá luto, não haverá noite, não haverá trevas, não haverá sem forma e vazio, não haverá abismo para aqueles que em Cristo estão. Abundância, tudo bem? Deu para entender? Não há competição, né? não há aquela luta, né? Hoje a gente olha, por exemplo, para a nossa fauna, e nós temos ali toda a luta da cadeia alimentar, né? É um competindo com o outro, né? Quando não, nós olhamos para a humanidade, um competindo com o outro também, no sentido de não apenas não ter escassez, mas a gente promove escassez ao outro, querendo apenas preencher o nosso castelão de coisas boas, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Não há nada de errado em termos abundância, desde que a nossa abundância não gere escassez, e desde que essa abundância sirva também para abençoar aqueles que hoje se encontram na escassez. Olha quanta riqueza que a gente tira do texto quando a gente olha para ele. Quando a gente para de brigar por questões modernas da historicidade da ciência, a gente olha para o texto. Percebe? Como ele é riquíssimo. Os cientistas ficam bravos comigo, mas bom, gente, beleza. Os cientistas cristãos, né? E tem vários, assim, eu já disse, eu repito, ele tem o seu lugar, tem a sua relevância, tá? Quem sou eu na fila do pão para falar de um cientista, de um teólogo? Não sou ninguém, gente, absolutamente ninguém, e eu falo isso de todo o coração, não é falsa modéstia, não. Mas a gente precisa começar a olhar a Bíblia e percebê-la em suas linhas, como ela se revela. Acredito, tenho a certeza mais profunda do meu coração que a gente será alimentado de uma maneira exponencial. Aí nós chegamos, então, versículos 29 e 30, ele está falando dessa abundância, de toda esse suprir de escassez e necessidade, de forma que ali nessa criação não há, nesse estabelecimento do Senhor não há. É por isso que isso vai culminar para um muito bom depois no versículo 31, tá bom? Aí nós vamos para o versículo 31, onde já abordamos aqui algumas questões. Já falamos que aqui essa declaração de Deus e eis que era muito bom, entra em contraste com o versículo 2, que nós temos toda uma realidade de caos, encerrando aí esse domínio, entre aspas, do mal no mundo primeiro. O caos, na verdade, foi dominado. Aquele que exercia domínio em seus limites estabelecidos por Deus é agora completamente dominado na manifestação da criação. A ordem não é mais sem forma, vazio, abismo, trevas e águas caóticas, mas agora o que impera é ordem, tá bom? Aí nós vamos para o capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e terra e todo o seu exército. E todo o seu exército refere-se a todo aquele enchimento que houve na terra que estava vazia. Então, os corpos celestes, os seres aquáticos, terrestres, aéreos, o ser humano, tá bom? Todo o seu exército.
criação chegou ao seu objetivo. Então não tem falta de nada. Veja que foram acabados, aqui é o termo, está colocando esse termo. Não há mais nada que precise ser colocado para que ela seja completa. Ela está completa, está acabada. Está plenamente refletindo o caráter do Senhor. Não há incompletude. Versículo 2: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Veja que isso vai se tornar aqui uma ênfase. Então está lá, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, terminado no 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Veja que as expressões vão sendo repetidas para trazer ênfase, e isso novamente é mostrado também no versículo seguinte: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. Veja que obra, o descanso, o 7º dia, a finalização, essas expressões, elas são ali repetidas. Então esse descanso aqui, que é no hebraico, nós temos o termo que deriva dele a tradução do sábado, que é o Shabá, ele significa ali o descanso. Aqui necessariamente não é o descanso, necessariamente não. Aqui de fato não é nenhum tipo de descanso físico, tá bom? Que nós temos evidenciado aqui, até porque isso não faz o menor sentido quando nós tratamos do ser de Deus, tá? Toda a sua criação foi ali, veio à existência pela palavra. Apenas quando nós chegamos ali no homem, que há uma declaração diferente, né? Nós temos haja, e chega no homem não tem o haja. O que tem? Façamos, né? Ali uma peculiaridade. Nós tratamos disso no último domingo. Por isso que o homem é a vida de Deus, né? É o quê? A coroa da criação. Isso, exatamente, quer trazer ali um aspecto de que há algo diferente ali na criação, algo do homem, né, da humanidade. Há uma pessoalidade, né, há uma relação diferente da criação para com Deus, da criação fora a humanidade para com Deus e da humanidade para com Deus. Então Deus abençoe e santifique o 7º dia. Toda a criação caminhava para este momento. E, como nós vimos, curiosamente, não há fechamento. Não houve manhã ou tarde de manhã, manhã e tarde, o 7º dia. Ou seja, o descanso que ele permanece aberto. Ele ainda permanece ali em aberto. Mais do que uma compreensão, então, cronológica do 7º dia, ele aponta para um sentido e uma realidade de que Deus deseja compartilhar deste descanso com a sua criação. Dali em diante. Dali para todo sempre. Dali para toda a eternidade. Fala, seu Fernando. Eu vou dizer que, no meu livro, o descanso está em aberto. Se o descanso está em aberto, a obra de Deus está completa, você descansou pela sua obra, porque a obra é finita, foi finita nesse sentido da criação, porque só ele cria. Esse descanso está em aberto. A obra foi completada. A obra no sentido criacional, não histórico-redentiva. É outra coisa. A obra histórico-redentiva, ela na verdade também, ela já está consumada, ela já foi terminada, porque ela revela-se plenamente em Cristo Jesus, que já veio, morreu, ressuscitou, está exaltado, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A história a marcação histórico-redentiva também já teve o seu ponto final. Por que a gente ainda está aqui, ainda sofrendo tudo que a gente sofre? Porque há de aguardarmos a revelação final de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, inclusive, como nós vemos em Hebreus,
pela fé já é o descanso de Deus. Então aqueles que estão em Cristo, que inclusive a mensagem que eu vou trazer quando a gente entrar aqui em direção ao Novo Testamento, no material. Cristo Jesus é aquele descanso que todos ansiavam, em que pela fé nele já entramos, ainda aguardando que ele seja revelado plenamente. Tá? A obra de Deus está finalizada, fechou, ela não tem nenhum tipo de incompletude, nada, não falta nada, ela está completa. Ela vai ser marcada depois, a partir de Gênesis capítulo 3, de um ruído, de uma queda que a corrompe, que começa a trazer deformação àquilo que estava. Ele começa a trazer de novo as expressões caóticas. O homem, por meio da queda, por isso que diz depois lá, quando Deus vai confrontar Adão e Eva, ele diz: ó, maldita é a terra por sua causa. Porque aí depois a gente vê Paulo em Romanos dizendo: ó, a criação aguarda, gemendo pela sua redenção, não por vontade própria, mas porque ela foi sujeita ao quê? A escolha do homem e da mulher, lá em Gênesis capítulo 3. Então, mas a obra está finalizada, não há mais nada que possa ser feito aqui nesse sentido criacional. E quando a gente olha para o marco histórico redentivo, também já há um ponto final, não há mais nada para ser feito, porque a obra de Jesus já, ele grita na cruz, né? Está consumado. Ali é uma expressão forense, jurídica, né? Está consumado, pum, é o tetelestai, pum, está feito, está feito. Por isso que aqueles que estão em Cristo, para eles já não há mais condenação, pois a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado da morte, Romanos capítulo 8, versículo 1. Beleza, Sr. Fernando? Então está concluído aqui mesmo, não há falta, não há escassez. Então é ali algo finito, ali, eu achei interessante a expressão que você usou ali no contraponto, né? Finito e infinito. Mas é o finito sendo revestido de infinitude, porque o sétimo dia não acaba. Porque de fato, quando nós repousarmos no ambiente plenamente estabelecido pelo Senhor, a infinitude vai tomar conta daquilo que era finito. Com a graça do Senhor, pela graça do Senhor, nós lá estaremos, experimentando, desfrutando da infinitude que o Senhor preparou. Não que sejamos infinitos, porque não somos criados, temos um ponto de start, não é? Mas seremos revestidos desse poder de Deus que nos manterá ali infinitos diante da sua presença. Glória a Deus, não é, meus irmãos? A nossa escassez não tem um ponto final da história. Aquilo que nós vemos hoje, que nós definimos como sem forma, vazio, trevas, abismo, águas caóticas, nós declararemos quando a trombeta final soar e nós vermos o Cordeiro nos céus e nós subindo até Ele, seja depois de ressuscitados, ou se aqui estivermos, nós vamos declarar: eis que tudo de fato é muito bom, muito bom. Mas nós já podemos viver, meus irmãos, embora a expressão do caos seja perceptível hoje, ela ainda assim ela não é aquela que domina, porque o reino de Deus já adentrou. Cristo Jesus é aquele que inaugurou isso. O reino de Deus já veio em Cristo Jesus, e o reino de Deus está agora por meio da igreja, que é a habitação do Espírito Santo do Senhor. Se há alguém que pode enfrentar o caos hoje, este alguém é a igreja do Senhor. O sábado ele passa aqui então a receber o descanso, o Shabat, ele passa a reverberar o governo divino no mundo, porque Deus se estabelece. Se você olhar para o versículo 8 do capítulo 3, diz lá que Deus passeava com o homem na viração do dia, porque a presença ali no jardim, meus irmãos, no final de toda a criação, como eu já disse isso em Apocalipse, é o entrelace entre céu e terra. Ali não há divisão entre céu e terra no sentido de morada de Deus lá no céu, morada do homem na terra. Isso acontece depois da queda. Deus vai
Deus fica no jardim, expulsa o homem, coloca os querubins lá com a espada de fogo para que ele não tivesse acesso mais. Ali há a divisão da morada divina e da morada do homem, agora em exílio no deserto, fora do jardim do Éden. Mas aqui no final da criação há o entrelace entre céu e terra, de forma que não há divisão da morada divina e da morada humana. Eles estão juntos, porque é isso que reverbera depois Apocalipse no capítulo 21 e 22. É o estabelecimento pleno disso. Tá? E aí a gente vai entrar em algumas questões aqui que são dignas de nota, e por isso, isso na verdade reforça ainda mais o olhar de que não precisamos, na verdade, olhar para o texto de maneira literal, tá? De maneira literal. Por quê? Porque alguns estudiosos, inclusive um estudioso da Igreja Ortodoxa Presbiteriana, que é a igreja mais conservadora presbiteriana que nós temos nos Estados Unidos, é aquela que ainda preserva ali a ortodoxia, uma vez que inclusive aquela que é a plantadora do trabalho aqui no Brasil já está ali fazendo algumas concessões doutrinárias, não é? Ele tem um escrito que chama O Templo e a Missão da Igreja, aonde ele vai mostrar que, na verdade, e isso não apenas ele, mas outros estudiosos, diversos deles, vão trazer o relato criacional como havia sido feito, estabelecido, construído tanto o tabernáculo quanto o templo do Senhor. Então eles vão olhar para o relato criacional como esse prelúdio ou seja, o relato criacional ele foi ali estruturado de maneira a apontar e a harmonizar-se exatamente da forma como havia sido construído tanto o tabernáculo no deserto quanto o templo depois em Jerusalém. Eu coloquei alguns textos aqui, vamos ver se a gente consegue falar dessa perspectiva de maneira mais profunda. Mas veja como o texto ele pode ser compreendido de maneira metafórica tranquilamente. Nesse sentido, mais uma vez, reforço e continuo reforçando, não significa que não seja real, histórico e verdadeiro todos os movimentos que aqui nós temos, são todos reais, históricos e verdadeiros. O escrito não tende a nos fornecer aspectos da literalidade, mas tem uma intenção literária. Ok? Então vamos lá. A criação como um templo. Eu coloquei no material que nós temos ali alguns estudiosos que caminham nessa direção. O que eu mais me baseio aqui é o Bill, né, o G.K. Bill, que é o que eu inclusive tenho a obra dele, a missão, o templo e a missão da igreja, onde ele vai fazer essa perspectiva, essa conexão, na verdade. Como que eles vão chegando a essas conclusões? Lembramos que haviam povos ali que nós chamamos de o Antigo Oriente Próximo, e eles têm os seus escritos. Lembra que nós falamos das mitologias criacionais, todos os escritos deles, e que Deus visa aqui com o relato criacional reorganizar, interpretar e mostrar de fato aonde repousa toda a criação. Quando eles vão contrapor ali alguns materiais escritos por estes povos antigos, eles têm ali os relatos criacionais finalizando na criação de um templo. Então você encontra isso em alguns mitos babilônicos, por exemplo. Ele finaliza a criação lá, os relatos deles, né? Finaliza assim em tantos dias, e no final há o estabelecimento de um templo. Porque qual é a ideia? A ideia é do estabelecimento da presença do Deus naquele lugar. Tá? Se tiver muito complexo o negócio, pode ir levantando a mão, tá, gente? Beleza? E o relato de Gênesis, ele ocorre, ele
apresenta algo semelhante a isso também. Então nós vemos que após organizar toda a criação, Deus descansa. Não porque ele esteja cansado, mas porque ele passa a habitar naquele lugar que ele preparou. Ou seja, o descanso aqui, ele não é mera inatividade, ele não é inatividade. O descanso, ele é um estabelecimento porque não há mais nada que precise ser feito. Acabou, não tem mais caos, não tem mais escassez, não há mais necessidade, está, por assim dizer, tudo em paz. E por isso Deus se estabelece. Te lembra de alguma coisa? Por que Davi não constrói o templo? Alguém se lembra? Porque o que havia no tempo de Davi? Davi era um homem de quê? De guerra. Por que Salomão constrói? Porque Deus permite que ele tenha tempo de paz. Tá? Então Deus, ele descansa no sentido de estabelecer-se, de como se ele estivesse sendo ali, se entronizando, sentando no seu trono nessa criação. E é maravilhoso da gente entender por que não se fecha o sétimo dia, porque é para isso ser sem conta. A intenção de Deus é para que isso seja sem conta. A criação esteja desfrutando do seu entronizar sem conta, meus irmãos. Não dá, a nossa cabecinha não consegue, porque não dá, né? Nós somos seres aqui limitados na nossa compreensão, a gente não consegue pensar o não tempo, refletir a infinitude, porque o infinito não cabe dentro daquilo que é finito. O governo é sua presença real, é sua entronização. Então veja que ali, alguém abre aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 41, e outra pessoa em Isaías 66, 1. Um abre no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 41, e outra pessoa em Isaías, capítulo 66, versículo 1. Quem achou Crônicas pode ler, e depois, na sequência, quem encontrou Isaías. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegram do bem. Veja a linguagem ali falando a respeito do repouso, e ali na contemplação da arca. O que é a arca da aliança? A arca da aliança foi esse móvel, né, esse instrumento cuja simbologia era a representação da presença de Deus. E quando eles finalizam ali a construção, a arca é colocada ali neste lugar, representando todo o repouso, todo o poderio, toda a soberania de Deus que ainda estaria ali junto com o seu povo, obviamente num lugar separado que é chamado ali de o Santo dos Santos, que na verdade o jardim é essa revelação dos santos, de maneira que nós olhamos para a Nova Jerusalém e nós vimos lá que aquelas medidas apresentadas lá, né, era uma estrutura quadrangular e toda exata aponta para o pleno Santo dos Santos. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Veja que Deus ali, o profeta Isaías, falando a respeito de toda aquela intenção de construção, e Deus dizendo: ao céu é o meu trono e o chão é o estrado dos meus pés, ou seja, o reino sobre tudo. E aí quando nós alinhamos isso com o livro de Crônicas, nós vemos que Deus vai estabelecer de fato esse reinado ali de uma maneira específica, onde a sua presença será abundante, ali na presença apenas naquela ocasião dos sacerdotes, mas que mostram essa continuidade relacional de Deus para com a sua humanidade. Porque por mais que o homem tenha escolhido um caminho de destruição para si, Deus não o abandonou. Deus não deixou a sua própria sorte. Mas Ele foi promovendo e provendo meios
pelos quais o homem ainda pudesse ser assistido pela presença dele. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Maravilhoso. Então aqui eu abro aspas para o Billy, que ele diz assim: o descanso de Deus, tanto na conclusão de Gênesis capítulo 1 e 2, quanto mais tarde no templo de Israel, não indica mera inatividade, mas que ele manifestou o seu domínio sobre as forças do caos. Veja que o templo é construído porque não há mais ameaças. E então o povo pode desfrutar desse descanso por meio dessa simbologia provida pelo templo, pela construção do templo. Uma vez que nos tempos de Davi eram conflitos militares, políticos. Veja só quando é para ser a transição do reinado de Davi para Salomão. Há toda uma instabilidade política ali, né? E depois, como nós veremos aqui, Salomão demora quanto tempo para construir o templo? 7 anos. E ele ali depois dedica numa festa de quantos dias? 7 dias. Em que ele profere quantas... Esqueci o termo aqui. Não é bênçãos. Palavras ali. 7. Veja como as coisas vão se conectando aqui. Tá, vamos lá. Ou seja, a construção do templo, lá mais à frente, como nós veremos, ele está dizendo: o caos foi vencido, não há mais instabilidades. Não é a mesma coisa que acontece em Gênesis? Lá no mundo primeiro é caos. Quando Deus finaliza e vai entrar no descanso, ele diz: não há mais nada que precisa saber, há paz, porque tudo é muito bom. O caos foi suplantado, não há inimigos a serem combatidos. Faz sentido, meus irmãos? Aí a gente vai para o 10 e 16, 14 minutos. Vamos lá. Deixa eu ver como é que está o material aqui. Acho que a gente consegue. Vamos lá para o tabernáculo. Então, começando o tabernáculo. Quando a gente olha para a conexão entre os dias criacionais e nós olhamos para a construção do tabernáculo, a gente percebe, os autores nos levam, na verdade, a perceber que o tabernáculo é uma miniatura de toda a realidade cósmica criacional, no sentido que ele é como se fosse uma maquete. Eles olham para o relato criacional, o tabernáculo seria essa maquete de como nós percebemos ali toda a realidade criacional em Gênesis. Alguns indícios disso. Por exemplo, na criação nós temos Deus a todo momento dizendo ali, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, não é? A gente percebe isso 11 vezes, 12 vezes, alguma coisa nesse número aí. E na construção do tabernáculo a gente tem a todo tempo, e o Senhor disse. O Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse. Então são conexões que eles vão fazendo aqui. Alguém abre aí em Êxodo 39, 43, por gentileza. Alguém leia novamente Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então primeiro leia Gênesis capítulo 1, versículo 31, alto, e em bom tom, e depois alguém leia Êxodo 39, 43. Gênesis alguém já pode ler. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Vamos lá, Êxodo 39, 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, eis que a tinha feito, segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram, e Moisés os abençoou. Veja, e da mesma forma ali, se no final da criação Deus santificou aquele dia, o que aconteceu ali no final da criação do tabernáculo? Moisés o abençoou. Veja como as conexões estão postas diante de nós. E aí, a gente tem a expressão do descanso. Alguém que está em Gênesis 39, em Êxodo 39, continua. Vai lá, doutor, lê o versículo 32 de
de Êxodo 39. 32, 39, 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. 40, 33. Levantou também o arco ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro à porta do arco. Assim Moisés acabou a obra. Falando da finalização de toda a obra ali, como isso aponta para uma representação do tabernáculo, tal qual lugar de manifestação de Deus em Gênesis, no seu estabelecimento, é o estabelecimento de Deus depois também lá no tabernáculo, como a entronização da presença dele ainda entre o povo, lá no deserto. Deus manifesta novamente a sua presença. Templo. Então o tabernáculo funciona como essa miniatura, e a gente chega no templo. Então a gente vê a mesma estrutura. Eu coloquei alguns textos ali que mostram, né, a impossibilidade da construção do templo, porque os dias eram ali de conflito. Então tem lá, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro das crônicas, tá? E aí, ali nós temos que apenas quando Deus concedeu descanso aos inimigos, é que Salomão iniciou essa construção. Apenas quando o caos foi posto sobre o estrado dos pés ali, não é? 1 Reis, capítulo 5, vai falar a respeito dessa realidade. E aqui nós temos, então, lá, o templo levou 7 anos para ser concluído. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Foi dedicado no 7º mês, por um tempo de 7 dias, sendo proferidos nesta celebração 7 grandes petições. Isso a gente encontra ali no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Então o autor chega à conclusão de que nada disso é acidental. Nada disso é acidental. Há uma conexão muito marcante entre a construção do templo, a construção do tabernáculo, com a construção de Deus, a construção do cosmos. Tá? O templo reproduz o padrão da criação. Então, primeiro Deus estabelece paz e depois Ele manifesta a sua presença. Lembremos que o templo, e ali dentro do templo, o templo já traz para si a presença de Deus. O templo, quando a gente olha, por exemplo, por isso que isso é tão chocante para os judeus, quando eles ouvem Cristo dizer que o templo seria destruído. Por isso que isso é muito marcante, porque o templo para eles representa a paz de Deus e o domínio por sobre os inimigos, porque enquanto o templo estivesse ali, Deus estaria entronizado e seria o sinal de que o caos não os dominaria. Agora, se o templo fosse destruído, significa que os inimigos na verdade prevaleceram, como que um Messias. Por isso que, olha só, por isso que eles entram tanto em conflito com Jesus na compreensão de que ele seria ou não seria o Messias. Porque o Messias é aquele que estabeleceria a paz. Como que vem esse Messias e fala que o templo será destruído? Contraditório, não é? Veja como é marcante. Só que aí Jesus diz: e em 3 dias o reconstruirei. E aí João continua dizendo, porque não falava a respeito de paredes, mas do seu próprio corpo. Por isso que a ressurreição de Cristo Jesus é o ponto final da ação soberana e domínio do caos, da morte e do abismo. Porque ali Cristo pisa na cabeça da serpente. E é lindo saber, né? É. O Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. É Estevão, lembra? Estevão lá, sendo apedrejado. Ele olha para o céu. Imagina a visão de Estevão. E ele vê os céus ali se abrindo diante dele. E ele vê o Filho à destra de uma luz resplandecente.
E isso que é capaz de fazer com que ele olhe para aqueles que estão o apedrejando e diga: Senhor, não lhes impute esse pecado. Porque o que ele está diante dele é tão majestoso, é tão imponente, é tão poderoso, que nada de mal que ele esteja vivendo pode suplantar a visão beatífica maravilhosa que ele tem diante dele. Pastor, Fala, Davi. nós temos que olhar nós não vemos o céu perto, mas nós podemos ver com a fé, né, que o próprio Deus coloca no nosso coração. Com toda certeza. Com os olhos da fé, né? Com os olhos da fé e a presença dele em nós. Isso. Nos dá essa certeza. Com certeza. Exatamente. Então veja as conexões de templo, de tabernáculo com o relato criacional. Tá? E como essa mensagem... Tá difícil o negócio com esse microfone aqui hoje, hein? Como a mensagem é linda, não é? Meus irmãos, quem tem criança pequena, eu prometi que liberaria às 10h25 para que as crianças não precisem descer a escada sozinhas, tá? Então quem tem criança pequena ali nas classes, pode aí se retirar para ajudá-las a descer a escada lá, tá bom? Quando a gente olha para o Novo Testamento, meus irmãos, e aí eu penso porque assim, não deu tempo da gente falar em direção ao Novo Testamento no primeiro estudo, nem no segundo estudo. Hoje eu vou só aqui pincelar algumas coisas. Leia o material que eu coloquei lá. Lá vocês vão perceber ali profundamente as conexões que nós podemos fazer do Novo Testamento com o relato criacional e da pessoa de Jesus com o relato criacional. Por exemplo, a gente não precisa ficar preso àquela questão do façamos, porque nós temos outras visões que explicam aquilo ali. Não que não seja, tá? No final das contas, a gente sabe que o façamos fala e revela Jesus Cristo. Mas para que a gente não se assuste quando chegar pessoas dizendo: não, mas o façamos ali é um rei que está deliberando frente aos seus súditos. Não, mas o façamos ali é porque há uma corte celestial. Olha textos aqui do Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, Isaías capítulo 6. E aí você fala: nossa, mas não é Jesus Cristo que está falando de agora, minha fé vai ruir. Não, você não precisa ali só se fundamentar ali para saber que Jesus Cristo está. Olha para João capítulo 1, que ele começa inclusive com a mesma construção grega, que é a Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico. O texto hebraico diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no grego há uma tradução lá que diz: e no princípio tal, tal, tal. Como que João começa o Evangelho? E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João vê Jesus Cristo já no relato criacional, e Paulo corrobora com isso quando em Colossenses ele diz que sem Jesus Cristo nada do que existe poderia existir. E aí há aqueles que vão dizer que Cristo é uma criatura, mas como Cristo é uma criatura, se por meio dele nada do que existe existiria? Se ele fosse uma criatura, nem ele poderia existir. Então é contraditório o negócio, tá? Então por meio de Jesus é tão criador quanto o Pai e sustentador de todas as coisas. Então João faz essa conexão. João continua dizendo, quando ele fala que Deus é Espírito e por isso não podemos ver, Jesus Cristo é aquele que manifesta a sua presença e a sua revelação. Ou seja, o relato criacional há muita conexão com Cristo Jesus, mas muita. Quando a gente fala da criação do ser humano, o ser humano cai, ele falha, ele erra, embora aqui seja relatado o estado perfeito, está sendo escrito para pessoas que sabem que a humanidade caiu e ruiu. Aqui nesse sentido, Cristo é aquele que vem para mostrar qual é a verdadeira humanidade que Deus prometeu criar, tanto que ele assume-se, ele é Deus, verdadeiramente Deus, e assume a humanidade, sendo verdadeiramente homem, e mostrando como é ser homem de verdade. Como é ser homem, não no sentido de masculinidade, no sentido de humanidade. Ele mostra que é ser masculino também, mas aqui no sentido de humanidade. Cristo é aquele que reflete a humanidade da forma como Deus planejou ela para ser. João faz a conexão da luz lá criada antes mesmo do luzeiro maior, né, na criação,
com a luz que é revelada em Cristo, porque a luz é a vida e a vida estava nele. E a vida é a luz dos homens, e a luz é a vida dos homens. Veja como a gente tem muito amparo. A gente não precisa ser tentado apenas a um olhar ali de uma expressão, que ok, mas veja que nós temos toda uma construção teológica que naturalmente nos leva a repousar em Cristo Jesus. Tá? O descanso, como nós vemos, aí eu coloquei outros textos aqui. O que Jesus diz em Mateus? Capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o descanso de Deus. Por isso que pela fé em Cristo Jesus já entramos no descanso de Deus. E aguardamos a sua revelação plenamente, como Hebreus nos conduz. Então a gente tem aqui um material conectivo com o Novo Testamento e a esperança em Cristo Jesus, sim, inesgotáveis e maravilhosos. Então nós temos toda uma progressão aqui. Por exemplo, a gente tem o cosmos sendo evidenciado, depois nós temos o Éden sendo plantado nesse cosmos, depois nós temos o tabernáculo, a terra prometida, falando da presença de Deus, o cosmos, o Éden, o tabernáculo, a terra prometida, o templo, depois Cristo, e a partir de Cristo na igreja, porque ela é habitada pelo Espírito Santo dele, o mesmo Deus, em poder, em essência, na pessoa do Espírito Santo, conduzindo-nos à expectativa da revelação final na Nova Jerusalém. Em todos esses momentos encontramos o mesmo propósito, Deus habitando com o seu povo. Foi para isso que ele criou a humanidade, para que a humanidade pudesse habitar com ele. É isso que ele está retomando. E já é uma realidade, porque se o Espírito dele habita em nós, ele já está habitando conosco. Mas ainda estamos nessa esfera de crises, de pecado ainda no mundo, pecado na nossa natureza e pecado externamente falando, corrupção. Mas isso uma hora vai acabar. Mas ele já habita em nós. Nós já somos morada dele, com a graça do Senhor por Cristo Jesus e o envio do Espírito Santo do Senhor. Nós somos morada do Altíssimo, gente. Porque foi para isso que ele criou a humanidade. O homem quis correr disso, mas Deus retoma e diz: não, você não sabe o que está fazendo, eu vou mostrar para você aquilo que você perdeu. É justamente por isso que foi tão impactante, né? Eu disse ali quando Jesus fala do templo. Veja como o templo tinha essa representação para o judeu. Mas Jesus é aquele que oferece essa expectativa de maneira inigualável, de forma que nenhum templo, tabernáculo, construção, qualquer representação pudesse dar conta. Pois você pode ler lá de maneira mais profunda essas questões, tá? Duas aplicações aqui rapidinhas para a gente fechar. O verdadeiro descanso encontra-se na presença de Deus, meus irmãos. O sábado ele não tem como o Shabá, a entrada no sétimo dia, nunca teve como objetivo apenas o descanso e a interrupção do trabalho e das nossas atividades, mas o seu propósito maior sempre foi conduzir a contemplação, a adoração. Quando nós paramos no dia do Senhor e descansamos nele, nós estamos dizendo: eu te adoro, Senhor. Não há mais nada importante para mim do que o Senhor. Não há nada que seja maior do que o Senhor. Nenhuma atividade, nenhum trabalho, nem qualquer coisa que possa tomar a conta do meu dia. Não há nada, absolutamente nada. Quando a gente para e aponta para Deus nesse sentido, a gente cumpre aquilo que foi dado como tarefa à humanidade. Em Cristo nós já participamos desse descanso. Pela fé aguardamos a sua plena consumação, que é quando o caos será definitivamente removido. Última aplicação: a adoração restaura a nossa percepção da realidade. Então a criação termina com um louvor, com uma doxologia, como dizemos, né? Tudo aponta para a bondade do Senhor. Da mesma forma como somos chamados ali a viver orientados pela adoração. Então quando contemplamos a Deus,
nós compreendemos que Ele continua governando sobre toda a história, com ordem, sabedoria e propósito, ainda que o mundo esteja mergulhado em caos. O relato criacional não termina com o domínio das trevas, do sem forma, do vazio, do abismo das trevas e das águas caóticas, mas termina com: e viu Deus que era muito bom. E isso voltará a ser, meus irmãos. A gente já vislumbra isso, mas voltará a ser plenamente, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, orar.